Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graça e louvor, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos por Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Toda honra, todo poder, toda glória, toda majestade sejam dadas a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo fôlego que respiramos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que se renovou mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque temos um teto. Obrigado, Senhor, porque tem nos guardado e nos sustentado. Obrigado pelo alimento sobre nossa mesa. Obrigado pelos relacionamentos. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado porque nos mínimos detalhes o Senhor tem cuidado de nós. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Nós te adoramos, nós rendemos graças a ti, nós te damos todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, todo poder seja dado a ti, Senhor, porque o Senhor é santo, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Pois teu é todo o reino, teu é toda a glória, a ti seja dado todo o poder, toda a majestade, porque o Senhor é bom. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que há de vir, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Não há outro como tu, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, nós te louvamos, nós te exaltamos. Só o Senhor é digno, só o Senhor é bom, só o Senhor é santo. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus além de ti. Nós te louvamos e te glorificamos, Pai amado. Espírito Santo, eu te clamo nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações, venha falar conosco através da tua palavra. Senhor, ministre sobre nossas vidas, que possamos, ao ler a tua escritura, compreender o que o Senhor tem para nós, compreender a tua palavra, compreender o que o Senhor tem para revelar para nós sobre este tempo. Sabemos que isso foi escrito há quase 2000 anos atrás, mas sabemos que as dificuldades daquela igreja são praticamente as mesmas das de hoje. Então, que a gente possa ter um crescimento, um entendimento ao estudar a tua palavra, uma compreensão mais profunda ao ler a tua escritura. Espírito Santo nos revela o que está oculto, nos traz entendimento, nos traz compreensão, uma compreensão profunda deste estudo, que não seja apenas uma leitura, e sim onde possamos compreender tudo o que o Senhor tem para nós, para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas conforme a tua vontade e conforme o teu querer, os teus dons, para que possamos estar cheios do seu Espírito, cheios do teu poder, cheios de autoridade, para levar o evangelho do reino aonde estivermos. Que o nosso coração esteja tão cheio da tua palavra que
A única coisa que saia da nossa boca, o que alegra o nosso coração, é quando falamos de Ti, Senhor. É quando falamos do Teu reino, para a honra e para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. Te peço para esses dias, especialmente, discernimento de espíritos, para que possamos estar sempre tão cheios da tua palavra, tão cheios do teu espírito, ao ponto de não sermos enganados pelo falso Cristo e pelo falso profeta, por falsas doutrinas, por ventos de doutrinas, que a gente possa estar firmado nos princípios da tua palavra, que possamos estar firmados no Senhor, que possamos ser como os bereanos, Pai, que ao ouvir a tua palavra, vai lá nas Escrituras pesquisar se é verdade aquilo que o profeta está dizendo. Que possamos estar sempre cheios do teu Espírito, sempre revestidos do Senhor, sempre guardados do teu poder, para que possamos sempre, Senhor, estar prontos e preparados a levar o teu evangelho aonde estivermos, Pai. E se preciso for que a gente fale, mas que a nossa vida já seja luz e testemunho aonde estivermos, Pai. Que as pessoas possam ver em nós a presença do Espírito Santo e desejar essa diferença, essa mudança, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te peço pela vida de cada um aqui, Pai, que o Senhor venha estar derramando da sua bênção, que o Senhor venha estar derramando da sua provisão, da sua prosperidade, do seu cuidado, do seu amor sobre a vida de cada um aqui e sobre a vida de nossas famílias, Pai. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos guiando e nos mostrando qual caminho devemos seguir. E esse caminho seja sempre o caminho do Senhor, o caminho com o Senhor, o caminho no Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço também, Senhor, derrame cura sobre a vida daqueles que estão enfermos, ou sobre a vida daqueles que têm parentes enfermos, Pai. Que o Senhor esteja ministrando, que o Senhor esteja operando, Pai. Que o Senhor esteja derramando da sua graça, e que se for para curar, Senhor, que seja para testemunho da tua glória, que essas pessoas possam testemunhar o poder vindo do Senhor. Consola, Senhor, os corações enlutados. Consola, Senhor, os corações que estão quebrantados. Consola, Senhor, as vidas que estão tão perdidas neste mundo e que elas venham realmente se encontrar com o Senhor. E que elas venham ter a certeza que tudo o que acontece é para a honra e para a glória do teu santo nome. Toda luta, toda tribulação, toda dor, toda dificuldade é para crescimento, é para que o Senhor seja glorificado, é para que o Senhor seja honrado e para que nós sejamos transformados, para que nós amadurecemos, para que nós possamos ver o Senhor verdadeiramente em nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, muitas vezes nossa língua que não conseguimos controlar, os nossos olhos que cobiçam e desejam o que não é nosso, a nossa mente muitas vezes que nos trai com pensamentos impuros, com pensamentos que não te agradam, Senhor. Que as nossas atitudes, os nossos olhos e o nosso falar seja para a honra e para a glória do teu nome, seja para que o Senhor seja exaltado e glorificado, Senhor. Ensina, Senhor, também a perdoar assim como o Senhor perdoa, Pai. Ensina-nos a perdoar aquelas pessoas que nos perseguem, que nos fizeram algum mal, ou que têm planejado algo contra as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos guardando e nos livrando de qualquer mal, Pai. Te peço também, Senhor, pela nossa nação. Sou muito grato, Pai, por ter nascido neste lugar. Sou muito grato por ter conhecido o teu evangelho neste lugar. Mas te peço, Senhor, desperta a tua igreja.
Muitos aqui não estão só dormindo, mas estão em coma profundo, Pai. Que as pessoas venham entender que é necessário buscar ao Senhor, que é necessário estar na tua presença todos os dias, que é necessário ter uma vida de oração, de entrega, uma vida de transformação, um coração contrito entregue a ti, Senhor. Chega, Deus, de cristãos superficiais. Que a tua igreja venha buscá-lo verdadeiramente, que a tua igreja venha se aprofundar e mergulhar na tua presença, que haja um equilíbrio, Senhor, entre o racional e o espiritual, que essas divisões que encontramos dentro das igrejas caiam por terra, que as pessoas foquem os teus olhos em Cristo, que os olhos da igreja estejam despertos e atentos no Senhor, prontos para entender e interpretar os sinais, que o coração delas possam estar cheios e desejando a sua volta, desejando a tua presença, desejando andar contigo, se justificar, se santificar, compreendendo o sentido da sua ressurreição e entendendo a tua presença em nossas vidas. Que a tua igreja desperte para isso. Que a tua liderança desperte para isso. Chega de placas que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Ou então de doutrinas dominadoras que, em vez de nos conduzir a Cristo, nos controla para a instituição. Que possamos verdadeiramente viver em comunhão com o corpo de Cristo, mas em liberdade que o Senhor nos deu. Uma liberdade que nos aproxima, que nos cerca, que nos enche do poder do teu Espírito. Pai querido, traga paz para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio, que aquele povo possa conhecer verdadeiramente ao Senhor e atingir a sua plenitude. Que o povo israelita, Senhor, venham se arrepender de seus maus caminhos, venham se arrepender dos seus pecados, e que toda a capa, todo o disfarce caia por terra e que eles reconheçam que Yeshua é o Messias tão esperado, tão aguardado, para que assim, quando o último judeu reconhecer Jesus, nós possamos ver o Senhor vindo com todo o poder e toda a glória. Comece, Senhor, já a agir com teu Espírito naquele lugar. Haja com o seu sobrenatural, usa o teu povo ali, Senhor, para transbordar e mostrar o teu poder e mostrar que realmente quem é Yeshua. Que toda essa capa, esse disfarce romano, essa máscara que o Senhor mesmo falou que colocaria para que eles não o reconhecessem, comece a cair, para que eles sejam transformados, curados e reconheçam ao Senhor como o único e verdadeiro Senhor, como o Messias aguardado. Tudo isso para que o seu nome seja glorificado em todas as nações, para que todas as nações se curvem e reconheçam o Senhor como o Messias, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que essa nação, que todas as nações entendam que há apenas um único Deus, Criador de todas as coisas, Senhor Todo-Poderoso, que já tinha tudo planejado desde o início e que nada a escapa de seu poder, de seus olhos e de sua glória. Um Deus tão maravilhoso que deseja se relacionar conosco, que escolheu sair da sua glória e entrar dentro de sua criação, se transformando em homem, vivendo a vida que não fomos capazes e não somos capazes de viver, e morrendo a morte que nós teríamos que morrer, para que hoje nós possamos viver a vida eterna com Ele. Traga, Senhor, esse reconhecimento a todas as nações.
Traga paz para o mundo, Senhor. Proteja, Senhor, as nossas crianças, os nossos idosos. Traga força e poder para homens e mulheres do Senhor, para que toda autoridade vinda de Ti, Senhor, possa transformar este mundo. Abra os nossos olhos, os nossos entendimentos, para que não fiquemos fora das coisas que o Senhor tem preparado para este tempo. Que a gente possa estar sempre atento aos sinais, observando ao Senhor e sempre buscando a autoridade vinda de Ti, Pai. Que tenhamos toda a sabedoria e conhecimento sobre as coisas que estão por vir. E que a gente fique atento, Pai, para que não sejamos pegos em surpresa. A Tua palavra fala que a gente tem que estar sempre atentos e vigilantes. E a única maneira de estarmos atentos e vigilantes é conhecendo ao Senhor verdadeiramente e a Tua palavra. Que possamos então, Senhor, estar cheios do Teu Espírito, com os nossos olhos e ouvidos bem atentos ao que o Senhor está preparando e fazendo nestes dias, para a honra e para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja adorado, exaltado e engrandecido, porque Teu é o poder, Teu é a glória, Teu é o reino para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Rose. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia a todos, eu também não tinha falado bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, a gente vai estudar as cartas a Corinto, né? Vamos dar uma pequena introdução aqui que eu tenho no meu livro de estudo e algumas coisas que a gente viu. É bem interessante. Toda vez que a gente vai tentar entender algo, né, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, algumas cartas, quando a gente tem uma Bíblia comum, né, que a gente pode dizer assim, que não seria uma Bíblia de estudo, a gente só tem os textos, né? As cartas, as epístolas, os livros e por aí vai. Mas é interessante quando a gente tem uma Bíblia de estudo, quando a gente pode se aprofundar e tentar compreender o que estava acontecendo, por que esta carta, por exemplo, foi mandada por Paulo à igreja de Corinto, qual era o sentido, o que eles estavam passando naquele tempo, que época que era, o que estava acontecendo e o que não estava acontecendo. Então eu vou fazer uma leitura aqui, sem parar, um pouco rápida, sobre essa abertura, essa introdução que eu tenho sobre a primeira carta aos Coríntios. Paulo escreve a carta, que conhecemos como 1 Coríntios, aos cristãos da cidade de Coríntio, provavelmente por volta de 54 depois de Cristo, 3 anos após o estabelecimento da igreja. Então, 3 anos depois de Paulo estar lá e estabelecer essa igreja, ele tem que escrever esta que é a segunda carta. Se a gente se aprofundar um pouco, essa não é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, e sim a segunda. Mas a primeira carta, ela de alguma maneira foi perdida. E a gente percebe isso durante a nossa leitura. Após o término do Concílio de Jerusalém, o apóstolo partiu de Antioquia da Síria, na primavera de 49, para se envolver com o ministério missionário na província da Ásia. Plano cuja realização Deus não permitiu. Quando o novo objetivo de pregar o evangelho na província da Bitínia também se mostrou difícil, Paulo aceitou a orientação de Deus e atravessou em direção à Europa. Isso está em Atos 15, 40, 16 e 10. Depois de estabelecer igrejas na província da Macedônia, incluindo Filipos, Tessalônica e Bereia, mudou-se para o sul, na província da Acaia, onde fundou igreja em Atenas, isso está em Atos 17, 16 e 34, e Coríntios, Atos 18, de 1 a 18.
A cidade de Coríntio situava-se em uma posição estratégica cerca de 10 quilômetros a oeste de Istmo, na junção das rotas que ligava a Peloponésia e a Ática. A cidade floresceu a partir de 700 a.C. e começou a cunhar moedas por volta de 600 a.C. Por liderar essa resistência contra Roma, Corinto foi destruída em 146 a.C. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, Corinto floresceu logo após seu estabelecimento. Muitos dos edifícios foram destruídos, restaurados, incluído o templo de Apolo. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia, Beth. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, Coríntio, eu estou fazendo um resumo de uma introdução sobre Coríntio, tá? Que tem aqui na minha Bíblia. Então, Coríntio era o centro administrativo da província senotória de Acaia. Os famosos jogos istímicos foram desenvolvidos ao controle coríntio em 50 depois de Cristo. Estima-se que a Coríntio romana tinha cerca de 80 mil habitantes. Se incluíssemos habitantes das cidades e vilarejos que pertencem ao território de Coríntio, o número aumentaria para cerca de 100 mil habitantes. Se quiséssemos entender a sociedade cultural de Coríntios do século I, precisaríamos analisar a cultura romana ao invés da cultura clássica grega. A maioria das inscrições que data do século I foi escrita em latim. As deidades mais importantes eram Afrodite e Poseidon. E a elite da fala latina era ativa na cultura imperial. A deidade de Deméter e Cora, Perséfone, eram populares entre a população carente, bem como Isis e Serapis. A presença de judeus e atenta é atestada pelo relato de Lucas em Atos 18, por uma viga de pedra datada no século 2 e 3 depois de Cristo, com a inscrição Sinagoga dos Hebreus. Aí a gente vai entender agora por que Paulo está escrevendo essas cartas, né? Então, Paulo ele encontra problemas na igreja de Coríntio. A gente precisa entender, assim, que a maioria das cartas e epístolas que a gente encontra dentro do Novo Testamento são para resolver problemas. Então, as cartas, elas têm um foco para uma igreja. Então, comece a perceber, quando você estuda, que a carta tem foco a toda uma igreja. E, geralmente, quando a carta ela é escrita, ela é para resolver algum problema que está acontecendo naquela igreja, naquela região. E uma epístola, geralmente, ela é escrita direcionada a alguém, direcionada a algum líder, direcionada a uma pessoa, também ajudando esta pessoa a resolver algum problema que está acontecendo. Então, Paulo tem problemas com a igreja de Coríntios e ele escreve essa carta. Em 52 e 55 depois de Cristo, ao estabelecer um novo centro de trabalho missionário em Éfeso, capital da província da Ásia, Paulo recebe notícias sobre problemas na igreja de Coríntio. Sua primeira reação é escrever uma carta sobre como a igreja deveria tratar cristãos que levavam uma vida sexualmente imoral. Porém, esta carta não foi preservada. Evidentemente, Paulo ouviu falar de novos problemas em Corinto, levando a enviar seu auxiliar Timóteo, cuja missão era lembrar os coríntios
a respeito da vida e do ensino do apóstolo. Novas notícias sobre Corinto levaram Paulo a escrever a carta que chamamos de 1 Coríntios. As novas informações chegaram a ele de pelo menos duas fontes. Uma carta que alguns crentes coríntios escreveram e informações verbais transmitidas a Paulo por pessoas da casa de certo Chloe. Porque Paulo discutia temas múltiplos e variados em 1 Coríntios, não quer dizer que o faça de forma desconexa. Pelo contrário, o apóstolo aumenta de forma coerente e seguindo uma estrutura básica. Problemas na igreja de Corinto tinha origem em valores culturais contemporâneos da sociedade grego-romana, os quais alguns dos cristãos nunca abandonaram e aos quais retornaram depois de Paulo deixar a cidade. Esses valores incluíam preocupação com retórica superior, avaliação de competitividade, de oração, né, no ministério de pastores da igreja, e comportamento puramente pragmático em relação à sexualidade, status social expresso em código de vestimenta, classificação de dons espirituais e dominação nos cultos das igrejas. Os temas que Paulo discute em 1 Coríntios podem ser divididos em duas áreas principais: conflito congregacional e consentimento com valores não cristãos e hedonitas na sociedade greco-romana, 5 ceias do Senhor, dons espirituais, Estéfanas e Apolo, 7 temas, então, relacionados à concessão cultural, como incesto, imoralidade sexual, casamento, celibato, refeição em templos pagãos, uso de toga ou véu e ressurreição. Isso aqui é bem interessante sobre ressurreição, porque uma das grandes lutas das igrejas do primeiro século, né, das primeiras igrejas, tem a ver com isso, de que existia uma quantidade de pessoas que falava que Cristo não ressuscitou. E sem ressurreição, não tem lógica o nosso evangelho. E existia também uma briga naquele período, logo após Apóstolos, que era de que Jesus não tinha encarnado, que ele era Deus aqui na Terra e que ele não era como homem. Então, existia uma grande luta dentro dessas igrejas, as igrejas apostólicas, né? Que é essas igrejas do período apostólico, e essa luta, essa briga, essa divisão, ela continua num período ainda ali do primeiro século e segundo século, até Constantino, né? Começar a parar de perseguir a igreja, mas assim a gente ainda continua vendo os mesmos problemas que os apóstolos encontraram aqui, que é essa divisão e criando já nessa época heresias contra o Senhor. E aí o que conecta todos esses assuntos é o evangelho. Olha que legal. Deus perdoa e salva as pessoas por meio de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, crucificado e ressurreto. Realidade fundamental que afeta diretamente a vida da igreja e de cristãos individuais. O poder de Deus, conforme revelado na morte e ressurreição de Jesus, move poderosamente judeu e gentil, rico e pobre, culto e leigo. A fé no Evangelho, o Evangelho transforma poderosamente o cristão, capacitando a resistir à atração e convivência da de tradições mundanas e os valores da sociedade contemporânea, levando-os a viver em justiça, santidade e redenção. Então, a gente tem um pequeno resumo, ele ainda continua aqui, mas eu vou partir para a leitura. Então, a gente tem
Paulo tendo essa dificuldade com a igreja de Corinto. A gente percebe, tem na escritura, a gente vai perceber isso também, que não é a primeira vez que ele escreve a Coríntio. Então, a primeira carta aos Coríntios, na verdade, acaba sendo a segunda. A primeira foi totalmente perdida. E a gente tem um contexto aqui, dentro da cidade de Corinto, que a gente viu que um dos deuses adorados pelaquela cidade é Afrodite. Então, quando a gente leu lá em Oséias sobre prostitutas cultuais, a gente vai encontrar aqui em Corinto a mesma ideia de mulheres que eram prostitutas cultuais, que eram mulheres que ficavam no templo de Afrodite. E vocês sabem que Afrodite é a deusa grega do amor, né? Vamos dizer assim. Então havia muito isso dentro da cidade e as pessoas estavam achando comum ser cristão e se relacionar, ter relações sexuais com essas mulheres. E é por causa deste fato de haver tantas mulheres, havia muitos templos de Afrodite e havia muitas mulheres ali cultuando, é que Paulo meio que proíbe as mulheres de falarem no templo, porque essas mulheres elas eram possuídas e elas começavam a falar sem parar. E ali poderia, então, essas mulheres invadir o templo, invadir ali um culto, né, uma oração ali dos cristãos e começar a atrapalhar o que estava acontecendo. Então, por isso que é importante a gente entender o que estava acontecendo naqueles dias, para entender o motivo de Paulo ter feito isso. E sim, era para que isso não acontecesse dentro da igreja. Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A gente tem Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus e irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É bem interessante, como toda carta, a gente percebe que a introdução é a abertura de quem está se revelando, quem está contando. Diferente de quando nós escrevíamos na época a carta, a gente escrevia tudo o que queria e no final colocava o nome, né, de quem está escrevendo. Tipo, como se fosse uma assinatura, né? Os judeus fazem essa maneira diferente. Eles se apresentam primeiro na carta para depois contar tudo o que está acontecendo. E isso é bem interessante. Então, Paulo também tem gratidão, né, pelo que está acontecendo. A gratidão de Paulo. Versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo está sendo grato porque é uma igreja madura. A gente o evangelho ele é bem interessante porque a gente tem que meio, através das cartas, por exemplo, que Paulo escreve, a gente tem que tentar compreender o que era ensinado, né? Nessas igrejas, porque a gente não tem por escrito exatamente o que acontecia. A gente tem ali, por exemplo, Paulo foi para Coríntio e lá ele ficou quase 1 ano e meio
estabelecendo essa igreja. Então ali ele pregou, ali ele ensinou, ali ele ensinou sobre Cristo, sobre a doutrina, sobre tudo isso. E aí a gente não tem isso, né? E aí a gente tem que, através das cartas, tentar compreender o que foi ensinado. Então, Paulo, olha, ele ensinava e falava sobre os dons espirituais, porque ele deixa bem claro aqui que a igreja de Coríntios, como que ele fala aqui, ela conhecia os dons, todos os dons espirituais. Aqui, ó. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Então, Paulo ensinava sobre isso, falava sobre isso. E aí a gente sabe que ele vai ter que dar uma ênfase sobre isso de novo e explicar como isso funciona e por que eles estavam errando. E aí Paulo também fala sobre a vinda de Cristo, né? Eu acho interessante que quando você lê as cartas, você percebe que Paulo está sempre falando sobre a vinda de Cristo. Então era algo que estava dentro do seu ensinamento. Era algo que estava dentro do evangelho que Paulo ensinava às igrejas. Tinha a ver com Cristo ressurreto, né? E Jesus ressuscitou, que Jesus está aos céus com o Pai e que ele voltará. E que é imprescindível que a gente seja fiel ao Senhor até a sua volta. Versículo 10. Então, Paulo agora ele vai começar a falar sobre algo que era comum naquela época e é comum hoje. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Olha só, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Então a gente está vendo Paulo tendo que lidar com o seu primeiro problema, a divisão dentro da igreja. E é interessante que quando estudamos a história da igreja, isso é recorrente. Sempre vai haver conflitos, sempre vai haver pessoas querendo dividir a igreja. E a gente sabe que Jesus disse que casa dividida não cresce. E aí a gente vai ter, então, durante a história da toda a igreja, realmente essas divisões vão acontecer e acontecem até hoje. E essas divisões, muitas vezes, quando a gente coloca aqui, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de Pedro, de Cristo, isso tem a ver com doutrina, com tipos de ensinamento. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem igrejas que, quando uma pessoa ela não concorda com a doutrina daquela igreja, ela causa divisão dentro dessa igreja. E essa divisão é ruim porque ela causa conflitos e ela tira aquele povo daquela igreja, né? Gera um conflito contra aquela liderança, e aí aquela pessoa funda a sua própria igreja, sua própria instituição, com suas doutrinas que eram contra a doutrina daquela igreja. E muitas vezes eu já ouvi relatos de pessoas que causam essa divisão, que criam uma igreja e abrem uma igreja do lado da outra. Aí você está dividindo o reino, você está dividindo o evangelho. Em vez de você expandir, você está criando conflito, divisão. Então a gente vai ver Paulo e alguns apóstolos lutando contra isso, e depois dos apóstolos também, que a gente chama com os pais da igreja, a gente vai ver também este problema que eles vão ter que enfrentar, que é sobre a divisão das igrejas. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Olha a exortação, né? O conflito.
Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Caraca, que massa. Não porém com palavras de sabedoria humana. Muito legal isso. Cristo, sabedoria e poder de Deus, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha isso, que massa. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Lembrando que na cultura grega ali, na cultura onde Coríntios estava ali, lembrando que o grego tinha muito isso, né? De ser sábio, de ser erudito, de ser pessoas que ostentava isso, né? Que mostrava isso a todas as pessoas. E isso estava gerando este conflito dentro da igreja. Então, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Lembrando que para aquela cultura e para até a cultura judaica, a ideia da ressurreição de um homem é loucura. Isso não existe. Isso não é possível. Alguns judeus da época acreditavam numa ressurreição, mas só no fim de tudo, quando então o Deus viesse para reinar entre eles. Ali eles acreditavam nessa ressurreição, mas não nessa ressurreição como aconteceu com Cristo. Ô, Éder, deixa eu fazer um parentezinho aí, mas não perde esse raciocínio que você tá, não, porque eu vou sair dele. Mas é para que não passe batido o que Paulo fala lá no versículo 15, ou melhor, no 16, deixa eu ver aqui. No 16, no 17, no 17, na verdade. Que é que ele fala assim, ó, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar. Só para a gente abrir um parentezinho, porque tem gente na igreja que quer abraçar o mundo, sabe? Ele quer pregar, quer ir pro ministério de música, quer não sei o quê. E aqui Paulo deixa claro que cada um tem seu lugar, cada um tem seu dom, cada um tem que fazer aquilo para que foi chamado, exatamente. E tomar cuidado da gente querer se matar no serviço da igreja e acabar que a gente não foi chamado para isso. Às vezes a gente dá mais atenção ao serviço na igreja do que às vezes para a família. A gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um tem seu chamado. Não querer abraçar o ministério da ação social e querer ser o pregador, querer ser o tesoureiro, mais ou menos isso aí. Aí é um raciocíniozinho que às vezes passa batido, mas que é interessante a gente ressaltar para a gente poder não deixar que a gente se leve pelas nossas, digamos assim, vaidades de querer fazer de tudo e achando que assim a gente está agradando a Deus. E não está. Pois é. Isso é bem interessante, bem colocado, porque a gente tem esse problema dentro das instituições, né?
Se você começar a prestar atenção dentro das igrejas, é sempre as mesmas pessoas que estão trabalhando em todos os ministérios. É sempre aquelas pessoas que estão se esforçando, fazendo o seu, e você vê muita gente sossegada, sentada, fazendo nada. Só que o que acontece? Isso, quando ele falou, é bem real. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Vou ajudar no louvor, vou ajudar com as crianças, vou ajudar no multiministério, vou evangelizar, vou no hospital, vou fazer isso, fazer aquilo, achando que estamos fazendo as boas coisas para Deus, servindo ao Senhor, mas esquecemos muitas vezes do Senhor. Eu já ouvi testemunho de uma menina, de uma mulher, uma missionária, ela falando assim que um dia, isso é um podcast com o Douglas Gonçalves, ela falando. Ela falou que um dia ela falou, Senhor, não aguento mais, estou super cansada. A minha vida eu não paro, eu estou na correria pelo seu evangelho, pela sua palavra, levando a mensagem do Senhor para tudo quanto é lugar. Só que estou esgotada, não aguento mais. E ela sentiu e ouviu do Espírito Santo o seguinte: nunca mandei você fazer isso. Você está fazendo isso porque você quer. O que eu quero de você é intimidade e relacionamento. Não é igual a gente está falando, não é para você abraçar o mundo, fazer todas as coisas. É importante esse trabalho, esse desenvolvimento? Sim. Mas o mais importante é termos tempo e vida para Deus. Como a própria história lá daquele pastor que o Luciano Subirá conta, que o cara morreu de tanto trabalhar para o evangelho. Ele esqueceu de cuidar da sua vida e do seu corpo. Só que aí Jesus, na verdade, ele tem um atestado, né, de morte, mas Jesus mostrou ele morto, revelou algumas coisas para ele ali sobre isso, sobre ele ser suicida, mesmo fazendo jejum, oração, trabalhando no reino, ele estava se tornando suicida porque ele não estava cuidando do seu corpo. E aí a gente tem esse exagero muitas vezes dentro das igrejas. Quer falar, Fabiana? Pode falar. Mas a gente tem que atentar também em não achar que a pessoa está querendo ou está se prontificando para fazer o trabalho simplesmente porque quer acumular cargo, quer aparecer, entendeu? Às vezes é a necessidade e não tem outra pessoa para fazer, entendeu? Sim. E a obra não pode parar. Então, eu vejo assim, é uma pessoa muitas vezes disposta, se o outro não se dispõe, ela se dispõe, entendeu? E Deus abençoa do mesmo jeito. Então a gente tem que ter cuidado de não ficar taxando, é isso só, entendeu? Não, porque não é. Tem essa vertente também. Mas eu concordo discordando, porque muitas vezes a instituição ela sobrecarrega a pessoa. Por esse fato, como você disse, não tem ninguém. E aí uma pessoa acaba acumulando vários cargos. Ela acaba sobrecarregando aquela pessoa. E aí aquela pessoa, ela vai ser apenas mais um funcionário da igreja. Aquilo vai ser como quase um trabalho para aquela pessoa. E nem sempre, a gente precisa tomar cuidado com isso, nem sempre o trabalho na instituição está agradando ao Senhor. A gente tem esse pensamento que, por eu estar trabalhando na igreja, eu vou estar agradando ao Senhor. Mas o Senhor se agrada muito mais em você estar cuidando da sua família, de você estar tendo tempo com a sua casa, com a sua família, de você estar tendo tempo com Ele. E aí, quando a gente pega cargos demais, trabalha demais na igreja, a gente não tem tempo para a nossa família, a gente não tem tempo para o Senhor, e a gente acha que está fazendo o que é necessário para o Senhor, e na verdade a gente está sacrificando aquilo que para Deus muitas vezes é mais importante do que o trabalho dentro da instituição. É muito importante isso que você falou, Éder, porque eu estava ouvindo também uma pessoa falando, que eu não lembro quem foi, era uma pregação. E aí eu cheguei numa conclusão assim, que a nossa vida, ela tem que ser uma adoração ao Senhor. Adorar não é você cantar com as mãos para cima lá na igreja. A sua vida é uma adoração diária.
Então, onde que eu quero chegar aí, onde vocês estão falando? É que muitas vezes a gente classifica como trabalhar para o Senhor só trabalhar dentro lá da igreja, de 4 paredes, fazer as coisas lá. Não. Trabalhar para o Senhor é literalmente todos os dias cuidando da sua família. É uma adoração ao Senhor. Quando você entra na sua casa, você vai varrer a sua casa com alegria, agradecendo ao Senhor, porque você tem aquela casa que Deus te deu para cuidar. É o seu culto diário, diário. É cuidar bem do seu esposo, fazer bem um alimento com amor. Você está adorando a Deus por tudo que Ele colocou na sua mão. Então, muitas vezes, eu cresci como se adorar a Deus era não faltar o culto, era estar lá no domingo, era estar lá, assim, empenhada, cuidar das crianças, reger os jovens, cuidar lá, cuidar aqui, entendeu? Esse era o trabalho. Então, assim, eu não tinha domingo para mim, nada. Era só lá dentro da igreja, aquela correria, o sábado, domingo. Aí, fazia um envolvimento para a semana, não tinha tempo, assim, para casa, para nada. Então, isso é uma coisa que eu praticamente aprendi quase que agora. A nossa adoração, a nossa vida ao Senhor, ela é diária, diária. É tudo que eu faço é para o Senhor. Tudo que eu faço tem que ser uma adoração ao Senhor. Tudo, tudo. Não é só os atributos e o serviço propriamente da instituição. Aquilo é praticamente um complemento ali. Porque a casa de Deus, eu não sou a casa, o templo, então eu tenho que cuidar de mim, cuidar dos que Deus colocou na minha mão, fazer tudo com amor, isso é uma adoração. Não é somente estar ali adorando com as mãos para cima, simplesmente no domingo. É o seu dia a dia, é onde ninguém está vendo. Essa é uma adoração ao Senhor. Olha que eu demorei para aprender isso, hein? Eu vou deixar você falar, Rose. Tem um livro chamado Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja? Ele pode ser titulado um pouquinho como um livro para desengrejados. Mas, às vezes, a gente precisa aprender a ler algumas coisas com uma cabeça mais aberta. Eu li esse livro há muito tempo atrás, na época que essa palavra desengrejado ainda estava começando a surgir, não era tão forte como é hoje. Mas esse livro, ele conta a história de um cara que fundou, a gente sabe que nos Estados Unidos, muitas vezes são pessoas que levantam a igreja e colocam líderes lá, né? E isso acontece muito por lá, e esse cara conta a história desse cara. E ele levantou essa igreja, né? E ele foi expulso da igreja que ele levantou. E ali ele se encontra com um cara chamado João. E esse cara, tecnicamente, se lendo o livro, você percebe que são encontros espirituais, né? Esse cara realmente, fisicamente, ele parece que existe, mas parece que sempre é Deus colocando aquele cara na vida do ator principal ali, do cara principal da história, que agora eu não lembro o nome, mas ele conta algo assim, mais ou menos sobre isso, que eu achei bem interessante do que a Beth está falando, que por isso que me veio à memória. Mas ele fala, isso vou trazer para a Fabiana um pouquinho também, que é ela que trabalha com isso, ele fala um pouco sobre o ministério infantil. E ele fala assim que ele não concorda, esse João, com essa ideia de, por exemplo, de dar estrelinha para criança que não falta nenhum domingo. E aí o cara que é o principal da história, ele fala assim, não, na minha infância, eu recebi durante 5 anos consecutivos o prêmio de nunca ter faltado nenhum culto. Aí o cara fala bem assim para ele, cara, isso é muito pesado. Ele fala assim, interessante, isso me faz ver e pensar que mesmo você estando doente, seus pais obrigaram você a vir à igreja, e também me faz pensar que teus pais nunca tiraram uma férias para te levar para uma praia, para te levar para um parque, para te levar a qualquer coisa no final de semana. E sim, aí o que acontece? Ir para a igreja virou uma religiosidade, uma regra. E aquilo acaba que você perde o tempo com família. Não estou falando que não deve se ir na igreja, mas isso também não deve ser uma regra, algo assim, cara, faltei, estou em pecado. Isso não está correto.
E aí ele fala sobre esse esquema de dar premiação, medalhinha, adesivo, essas coisas que o Ministério Infantil geralmente faz para que os pais tragam as crianças para a igreja, e aí no final do mês, do semestre, do bimestre, conforme cada um faz do jeito que achar melhor, aí dá a premiação para aqueles que não faltaram. Mas nunca vai questionar que talvez aquela criança que foi apenas 2 ou 3 vezes durante o mês, ou durante o bimestre, ela não foi as outras vezes porque ou estava doente ou porque os pais não tinham condição financeira de levar a criança na igreja. E aí o que acontece? A gente pensa que não, mas aí, vai com Deus, meu irmão. Mas aí a gente tem o quê? Crianças que estão vendo outras receber premiação e ela não está recebendo por não é nem culpa dela. E aí ela começa, e querendo ou não, a criança já começa a se sentir mal por isso. Pode falar, Rose. Só um testemunho pessoal, não vai contra o que todos estão falando aí, porque eu creio que a nossa adoração é diária mesmo, e isso não tem nem contestação, mas o que aconteceu comigo semana passada? Eu passei uma semana em guerra mesmo contra um inimigo poderoso. E quando chegou na sexta-feira, eu estava muito cansada, muito mal. Aí o Edenil falou: Não, vamos para Rochedo, nós vamos para Rochedo olhar o rio. Vamos lá olhar o rio, que aí você fica tranquila, olha o rio passar, tal. Passou a sexta, passou o sábado, e eu do mesmo jeito, sem dormir, preocupada. E no domingo, eu tinha que dar aula de inglês para minha sobrinha. Viemos no domingo, dei aula para ela. E à tarde, eu nem queria ir na igreja. Eu falei, não vou na igreja não estou nada bem. Aí o Edenil falou, não, vamos para a igreja, hoje é culto de ceia, vamos para a igreja. E culto de ceia sempre me surpreende, né? E fomos para a igreja. Gente, desde o primeiro louvor, Deus falando comigo. Ministração, Deus falando comigo. Ceia, Deus falando comigo. Eu saí de lá renovada. Aquele peso que estava nas minhas costas essa semana toda, renovada. Eu acho que os cultos, as ministrações, elas são também para nos renovar e para nos animar, dependendo da forma como você ouve Deus, né? Às vezes você não dá chance e lá Deus fala com você. Só um testemunho pessoal. Legal. É bem isso mesmo. A gente precisa estar... É aquilo que eu falei para vocês uma vez, que a gente estava lá naquela reunião de oração. Muitas vezes a gente vai desejar não ir, e quando a gente vai, a gente é surpreendido pelo Senhor. Então a gente precisa muitas vezes se esforçar para estar naquele lugar. Versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres, nascidos. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém,
Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, tudo que Cristo fez é para justiça, santidade e redenção. E olha que interessante o que Paulo deixa bem claro aqui. É algo que muitas vezes a gente não gosta, eu também não gosto de entrar nessa discussão, mas ele fala de que vocês foram chamados. Como assim, Éder? Chamados. Olha, eu estou te pregando o evangelho. É o Espírito que vai tocar no seu coração e você vai ser chamado para o reino. Então, às vezes, a gente tem algumas doutrinas assim que acaba eu sou contra isso, eu sou a favor disso. Eu não estou entrando nisso, eu estou entrando no que Paulo está falando. Paulo está falando que vocês foram chamados pelo Senhor. Vocês não eram ninguém. E isso muitas vezes é para vergonha daqueles que se achavam ser alguma coisa. Então vocês foram chamados, vocês foram escolhidos, vocês estão aqui porque Deus quis vocês. Porque Deus escolheu vocês para estarem aqui. Ah, mas e os outros, Éder, não foram escolhidos por Deus? Foram porque eles também ouviram, mas eles escolheram não estar com o Senhor. Então, é o que a gente chama, é o que eu costumo dizer para mim, tá? Cada um pode ter sua interpretação, mas para mim, livre-arbítrio tem a ver com escolher e não escolher o Senhor, só isso. Não tem a ver se eu vou ficar sentado ou em pé. Isso é livre escolha. Mas livre-arbítrio tem a ver com eu estou sendo chamado. Eu vou servir ao Senhor ou eu não vou servir ao Senhor? E aqui Essa questão, pode falar. desculpa, essa questão do chamado que você fala, eu prefiro usar o termo atraído. O Senhor me atraiu. O Senhor me atrai e aí eu escolho segui-lo, eu escolho estar com ele. Eu dou preferência para estar com ele. Porque aí o que eu estou usando aqui é a palavra que Paulo usou, né? E aqui, por exemplo, na minha Bíblia, quando ele fala sobre chamados, ele fala quando Deus os convenceu sobre a verdade do Evangelho. Então, olha que loucura esse comentário, quando Deus os convenceu sobre a verdade do Evangelho. Então, qual é a nossa função e missão? Pregar o Evangelho. Nós temos que falar o Evangelho a toda criatura. Quem convence sobre o Evangelho ser a verdade transformadora é Deus, é o próprio Espírito Santo. Então, eu acho que é por isso que Paulo traz essa palavra de ser chamado. E a gente vai ver em outras cartas, em outros livros, a palavra também escolhidos. Então, a palavra pode ser o atraído também a mesma coisa, porque você está levando uma mensagem de verdade e essa pessoa é chamada, ela é escolhida, ela é atraída, ela é convencida, ela é transformada pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que acaba escolhendo e acolhendo essas pessoas. Você ia falar, Beth? Eu ia falar lá junto com você, mas aí você mudou porque você respondeu a Fabiana, então por isso que eu fechei. Depois eu falo. Eu gosto de atrapalhar você, não, mentira, brincadeira. Gente, de verdade, eu gosto dessa interação, tá? Eu não fico bravo, não. Lógico que de vez em quando também eu vou defender minha posição e às vezes parece que eu tô bravo, mas não estou. A gente precisa sempre estar colocando cada um aqui o que pensa, o que acha, para que juntos a gente cresça e juntos isso seja... O evangelho nos seja revelado, né? Que cada um aqui tem um crescimento, tem uma experiência, tem uma vida diferente. E a gente está aqui para crescer e aprender juntos, tá? Então, não fiquem preocupados, me interrompa, fiquem à vontade, não ligo para isso. Às vezes eu posso segurar um pouquinho para terminar o raciocínio, porque depois eu não volto mais para aquele raciocínio, porque ele perde o fio, né? Mas, então, concluindo, o Senhor está deixando bem claro, independente desse negócio de chamado ou não, mas que o Senhor está colocando aquelas pessoas para confundir aqueles que se achavam demais, né? Para deixar bem claro que o Senhor não tem, para Deus,
ele não está preocupado se você é rico, se você é pobre, se você como que ele fala aqui? Se você é forte, é fraco, nobre, se você... Ele dá vários sentidos aqui. Deus não está se preocupando com isso. Deus quer o seu coração. Deus quer você, independente de quem você seja. Sabe o que eu acho interessante nessa carta? É interessante que Paulo, ele já conhecia a cidade, né? Já morou lá. Aí ele, depois que ele sai, que ele escreve, que ele vê as dificuldades, né? E era uma cidade de rico. Eles eram muito ricos ali. É uma cidade da Grécia. A Grécia é rica, né? E também por ser uma cidade portuária. Então, ali passam todo tipo de pessoa, tal. E ali onde surgiram levantaram a promiscuidade, por conta que passavam muitas pessoas ricas por ali, né? Então, os irmãos, eles estavam, como que a gente pode dizer, trazendo o mundo para a igreja, né? Aí ficava tudo... E aí a gente fazendo uma radiografia da igreja contemporânea, a gente não pode olhar, assim, a palavra de Deus com lente, olhando para o retrovisor, olhando para trás, né? Nós devemos abrir aqui o livro de Coríntios e olhar como uma lupa, né? Escaneando, né? Você mesmo, né? Saber por que foi escrito, como foi escrito. Foi escrito para nós mesmos, na direção daqui para frente. E você percebe que depois de 2000 anos, os problemas são os mesmos. Não é interessante isso? Por quê? Por quê? Porque nós somos os mesmos. Nós fazemos as mesmas coisas. E o duro que agora a gente não tem os apóstolos para nos exortar, né? A gente fica com alguns líderes que conseguem fazer isso, mas a maioria não faz mais isso, né? E trazendo um pouquinho do contexto histórico, essa é, como a gente viu, essa é a segunda carta que Paulo manda aos Coríntios, e foi 3 anos, né, depois de Paulo ter fundado essa igreja. Então, num período aí, então, desses 3 anos, começa a haver essas contendas, né? Então, a gente tem em Corinto Paulo indo lá, instituindo a igreja, e aí a gente tem Apolo indo para lá também, levando ensinos para essa igreja, a gente tem Pedro também indo para lá e levando ensino para essas igrejas, para essa igreja. Então a gente tem ali agora Paulo, ele já tinha enviado uma carta que a gente percebe que se perdeu, e agora ele está enviando uma segunda carta para ainda continuar corrigindo o que está acontecendo. E hoje você vê, eu sou de fulano, eu sou de fulano, eu sou de fulano. E a placa, né? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo, né? Então, assim, a divisão é muita, né? Eu sou batista, eu sou quadrangular, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, eu sou histórico, eu sou católico. E esquecem que cristão só. O problema de isso, a gente vai ver, não aqui, mas a gente vai perceber durante a história, são as doutrinas. São as coisas criadas pelos homens que começam a criar divisões. Então, Paulo está deixando bem claro aqui, cara, que essa divisão não é saudável, que isso não é bom para a igreja, e que, na verdade, precisamos estar em unidade. Quando a gente pega a história, vários líderes da igreja, nesses primeiros séculos, eles vão falar muito sobre unidade, sobre uma igreja católica, lembrando que a palavra católica tem a ver com uma igreja universal, uma igreja única, uma igreja junta e unida. Só mais para frente, séculos depois, que vai se instituir, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que aí não tem nada a ver mais com a palavra e o sentido. Aí você não pode falar, agora a Igreja Universal, que também já tem um nome assim, aí já se Por isso que eu dei uma risadinha, né? Se distorce tudo, né? E aí o que acontece? A gente fica com medo de usar esses termos
que são bíblicos, que são históricos na história da igreja, porque alguma instituição se apossou desse nome. Mas não, a igreja católica tem a ver com isso, uma igreja unida, uma igreja universal, uma igreja onde todos pensam de uma só forma. Só que com o tempo se instituiu a instituição, né? Depois ali de 300 anos depois de Cristo, que foi usado pela primeira vez a palavra católica, mas não era para a igreja, sim, para isso, sabe? Essa palavra, o significado dela de universal, né? De uma igreja única e no Senhor. Mas só depois de mais alguns séculos que esse título foi usado como o nome da instituição. E aí, como a Beth falou, e mais para frente a gente tem também a palavra universal, que acaba sendo distorcida também, mas ela não é a ideia de uma igreja universal, de uma igreja onde todos nós falamos a mesma língua, onde todos nós falamos de Cristo, de sua ressurreição e de seu retorno. Mas isso, com o tempo, foi perdido. Por quê? Por causa das divisões. As divisões que os apóstolos lutaram contra, as divisões que os pais apostólicos, que são os que vieram depois dos apóstolos, também lutaram contra essas divisões, eram as dificuldades que eles tinham também. E aí a gente vê, então, uma união e mais para frente começa-se uma divisão e aí nunca mais para, né? A gente tem ali na Idade Média, onde a Igreja Católica se divide em duas, né? E aí depois a gente tem na época de Constantino que começa, então, a ideia do protestantismo e aí se divide, aí se perde, né? O duro é que a gente também reforça isso, né? Sim. É assim, quando você fala, eu sou da Assembleia. Ali ou em outro lugar você vê alguém torcendo a cara. Eu sou da Batista. Fala, sabe? A gente reforça isso. Demais. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Na verdade, esses dois conflitos acabam sendo por causa da igreja, de uma igreja ser pentecostal e a outra histórica, né? Pode falar, Wanda. Pois é. E de julgamento também, de uma achar que é melhor que o outro. Que sabe mais que a outra, que entende mais de Bíblia que a outra, que tem mais do Espírito Santo que a outra. Eu não aguento essas conversas, não. Ô, Éder, eu até procurei aqui, mas não achei, mas eu acredito que na carta que Paulo escreveu aos Filipenses ou aos Colossenses, você talvez saiba, Paulo ele fala que continue mandando as dúvidas para mim, que eu vou continuar respondendo para vocês, e me agrada ter que ficar, digamos assim, disciplinando vocês, me agrada. E Paulo comenta isso. Ou seja, Paulo já previa que isso seria um problema recorrente que sempre iria acontecer. Sim. Se não me engano, é em Filipenses, ele fala assim, vocês podem continuar me mandando aqui as suas dúvidas, que me agrada eu ter que responder e discipular vocês. Então, por que nos dias de hoje acontece? Paulo já previu lá na frente que esses novos assuntos iriam surgir, que novas dúvidas iriam surgir, que a igreja sempre ia ter alguma divergência, alguma coisa. Só para acrescentar isso aí, é uma coisa que já era naquele tempo, Paulo já sabia que ia acontecer, tanto que ele falava assim, quando vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim as dúvidas que eu faço questão de responder, de aconselhar da melhor forma. Ou seja, a gente sempre vai ter que ficar buscando na palavra aconselhamentos dos mais experientes, dos mais sábios, sobre certas dúvidas que sempre irá surgir e acontecer no meio da igreja. Sim, é comum, né, cara? Não tem como você aprender algo sem buscar dos mais velhos, né? A gente pode buscar discernimento do Espírito, mas a gente aprende com a experiência dos outros, né? Porque o Espírito pode estar usando o outro para me aconselhar. Pode não, né? Foi o que aconteceu com o Paulo, né? Paulo foi usado, né? Inclusive, a gente estava, uma discussão anterior, a gente está falando sobre a importância da família, da igreja, a gente tem que atender a família. Isso aí é fácil de saber porque a família é uma instituição criada pelo próprio Deus, né? Pessoalmente, ele fundou a família.
quando ele formou Adão e Eva. E a igreja não, ele mandou um representante, digamos assim, né? Então, em tese, isso aí já demonstra qual a importância de qual, né? O próprio Deus cria uma, e na segunda opa, peraí, vou mandar um representante meu ali. Não que diminua a importância da igreja, longe disso, de jeito nenhum. Uma heresia falar isso. Mas mostra a importância que tem a família, né? Infelizmente, cara, algumas doutrinas deixam isso de lado, né? Por exemplo, quando você falou sobre o ensino, se a gente pegar e parar para pensar, Paulo era um cara sábio. Ele era um doutor ali no judaísmo, né? E Paulo, quando se converte, ele é expulso de Jerusalém por sua arrogância. Já perceberam isso em Atos? E aí Paulo vai para Antioquia, e lá ele fica um bom tempo ali, bem uns 13 anos, parado e aprendendo. E Paulo, pelo contexto, ele acaba se tornando um discípulo de Barnabé. É Barnabé quem discipula Paulo. E aí a gente tem na história, em Atos, quando chamam Barnabé para ir para Jerusalém, Barnabé sai de Chipre, passa em Antioquia, pega Paulo e vai. Então a gente tem Barnabé e Paulo na história. Então Paulo é como se fosse o auxiliar de Barnabé. E aí depois, quando a igreja de Jerusalém manda eles para uma outra cidade, agora não estou lembrando o nome, para Antioquia ou para Éfeso, agora não sei certinho, mas eles mandam Barnabé e Paulo, ou Saulo. E só depois, com o tempo, que Paulo vai tomando posição de liderança, ao ponto de os dois serem líderes e eles acabarem se separando, indo cada um para um lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós precisamos aprender a ter alguém que nos ensine e ter a humildade para isso. E esses conflitos entre títulos e placas de igreja, doutrinas, a minha única esperança é saber que no fim tudo isso vai cair por terra. Que no final de tudo seremos todos filhos de um único Deus, todos filhos de um único Senhor. Não vai ter lá no reino, aquele é o bairro dos batistas, aquele é o bairro dos adventistas, ali é o bairro dos assembleanos, ali é o bairro dos católicos. Não vai ter isso. Todos seremos filhos de um único Deus. Todos seremos... É com Deus, minha irmã. Até amanhã. Eu vou terminar também. Todos seremos filhos do Senhor. Então, hoje ficar brigando por placa, por instituição, é um gasto de energia bobo, irrisório, ou idiota, para ser bem pesado, mas desnecessário, que não leva o reino a lugar nenhum. É a mesma coisa você ficar brigando por, eu sou calvinista ou arminiano, eu gosto mais de John Wesley. Cara, e daí? Nós temos que servir a Cristo, pronto, e acabou. Pode falar, meu irmão. Exatamente, irmão Éder. Perdoa um pouco a minha voz, não estou muito bem, mas vamos lá. A questão das doutrinas e toda a religiosidade, pelo que eu tenho estudado já há um tempo, justamente, ela foi implementada pelos homens para dividir, né? Porque um povo dividido, ele é mais fácil de ser conquistado por quem está de trás disso. É um assunto muito amplo. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Em todas as religiosidades, doutrinas, e por aí vai, não importa a placa, penso eu que existe sim muitas verdades, legal, top, muitas verdades, inclusive na que eu vou de vez em quando, não sou um adepto, mas eu vou de vez em quando num lugar que eu me sinto bem, legal. Só que, inclusive no lugar que eu vou, tem muitas coisas que vêm lá do púlpito que não correspondem. Então nós estamos num momento onde o dom do discernimento, mesmo no templo que você vai, no templo que eu vou, a gente precisa conseguir filtrar. Opa, isso daqui vem do pai, opa, isso aqui não vem do pai, opa, entendeu? É sobre isso. Então, buscar cada vez mais esse discernimento é desafiador para você não ser manipulado, tá certo, irmão? Penso dessa forma. A doutrina,
congregacional, né, ela é feita para você conseguir controlar, né? Você imagina uma instituição com mais de 1.000 membros sem doutrina, sem regras, sem vir uma bagunça. Mas é isso que você falou, por isso precisamos estar firmados na palavra e entender a palavra para saber o que, porque Paulo traz doutrinas também, né? A sã doutrina. Então precisamos saber aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem e aquilo que é manipulação. Então a gente tem uma doutrina do Senhor, a gente tem uma doutrina vinda do Senhor para a igreja, a gente tem a doutrina colocada pelos homens para conseguir organizar essa igreja. Isso é saudável, isso é necessário para não perder o controle. Só que aí a gente foi colocado, como você disse, foi enxertado dentro da instituição também, doutrinas de homens para manipular as pessoas. Uau, é isso. A gente vê hoje líderes, pastores, mestres em PNL. E isso faz o quê? Faz as pessoas serem manipuladas, serem doutrinadas, serem... É como colocar um cabresto nessas pessoas e não para que elas nunca mais saiam daquele lugar. E que elas continuem ali ofertando, dando dízimo, e aí o pastor vai continuar pregando sobre prosperidade, você vai ser próspero, você vai ser próspero, você vai ser próspero, e o que está ficando próspero é ele. É uma pregação no que a pessoa quer ouvir, para ter a quantidade, né, nos templos, né, sobre isso, e aumentar a receita das igrejas, enfim. E outra coisa que eu tenho percebido também, estou falando isso de forma embasada, real, tem provas disso tudo, existem muitos líderes religiosos de diversos lugares onde eles são fechados, é real, eles são fechados com entidades ocultistas, maçonaria e por aí vai. E como que pode de uma fonte jorrar duas águas? É onde ele vai influenciar as pessoas através de onde eles estão para seguirem as normas ocultistas. Por isso que eu falo muito desse discernimento, entendeu? Tem muito joio no meio do trigo, é sobre isso. Mas isso não me assusta, sabe? Porque faz parte do engano. Jesus mesmo disse em Mateus 24, cuidado para que vocês não sejam enganados. Tudo já é do maligno. Então, não é porque a gente vai lá em Apocalipse, não é porque tem placa de igreja, tem cara de igreja, parece uma igreja que Jesus está nela. Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se deixar entrar, eu vou entrar, mas vocês não me deixam entrar. Éder, o próprio apóstolo Paulo, ele, finalizando cada carta de cada igreja, ele fala sobre isso, ele fala para que vocês não sejam enganados ou levados por outras doutrinas, outros ensinamentos, em quase toda, até em próprio Coríntios, aí, lá quando a gente chegar no final de Coríntios, da primeira carta, da segunda carta, a gente vai ver isso aí. Paulo orientando como deveria ser, para que a gente não fosse levado a falsas doutrinas. Por isso, da importância dessa conexão com o Espírito Santo, essa conexão com o Pai, né, a gente buscar cada vez mais, porque aí é um farol, né? Você consegue sentir ali o que é de manipulação, o que não é. É igual uma mesa aposta, né? Você vai saber o que você vai pegar, o que você não vai pegar, e por aí vai. Hoje está nesse tempo, é isso. E, cara... Dentro dessa conversa, olha, eu tenho uma coisa bem forte no meu coração. Todos nós temos que comprar ou ter a nossa Bíblia de papel, tá? Pega uma Bíblia boa, esconde ela, guarda, porque, olha, quem fica... tem que ler. Vou ler no celular, não, assim, não tô falando, não, vai ler, claro, tô falando guardar para você não perder. Mas, assim, por quê? Tem gente que fica só no celular, o celular ele vai atualizando. O que está acontecendo? Daqui para frente, as Bíblias serão todas mudadas. Entenda o contexto que eu estou falando, eu sei que é para ler. Estou falando... Sim, isso. Verdade, sim. Não vá para a igreja, a Bíblia está no celular. Gente, para com isso, para com isso. Isso aí é coisa de gente moderna que tá mentindo, é mentira. Nem abre a Bíblia, chega lá, abre, está lá no WhatsApp, mentira. Aí, você pega de papel, começa a carregar, não tenha vergonha da Bíblia, não, porque daqui para frente, eles já estão riscando tudo, trocando tudo.
Tá chegando um monte de Bíblia aí, todo mundo fazendo propaganda. Essa Bíblia é boa, isso e aquilo. Tá faltando coisa já. Então, olha, guarda bem essa sua Bíblia velhinha aí, porque é essa que vale. E tá tudo Eu dentro. acho que a questão do que vale e não vale, a gente precisa aprender a ter várias versões. Quando a gente estuda um pouquinho sobre interpretação e versões de Bíblia, a gente percebe que algumas coisas mudam para haver uma compreensão. Então, existem as que são originais, né? Tentam trazer o mais original do escrito grego, do escrito hebraico, né? E tem aquelas que são interpretação, para que haja um melhor sentido do que ali está escrito para a nossa contemporânea, para o nosso entendimento, para a nossa língua. Não, Então, o que eu estou dizendo é sobre liberalismo. eu entendi. Mas o que eu quero dizer, concluindo, tenha várias Bíblias, realmente, em física, papel, mas de várias interpretações diferentes. Então, tenha uma NAA, tenha uma Almeida corrigida, revisada, tenha uma NVI, tenha uma NTLH, tenha várias Bíblias. E quando você estiver estudando em dúvida, esteja com elas abertas e vai pegando ali para que haja um melhor entendimento. Mas do que a Beth está falando, eu creio que a gente vai chegar num tempo aí que nem vai ter mais Bíblia em celular, vai ser a primeira coisa a ser queimada, né? Vai ser a primeira coisa a ser arrancada. E quando você falou sobre esconder a Bíblia, né? Eu lembrei da história de uma pessoa que falou que sonhou que ele estava enterrando a Bíblia no quintal dele. Para aí, não é esconder, não, é ler, é guardar, comer, pôr no coração. É isso, gente, não é esconder, não, peraí. Não, mas você usou essa palavra e me veio isso na cabeça. E aí eu falei assim, para essa pessoa, eu falei assim, cara, o certo é você esconder ela mesmo, mas dentro do seu coração. Ela precisa estar no seu coração e na sua mente, para que na hora que você não tenha ela, o Espírito Santo te revele o que você sabe. Então, como que o Espírito Santo vai te revelar se você nunca leu, se você nunca estudou, se você não tem ela? Então, não adianta nada eu ter a Bíblia física, várias Bíblias, e não abrir para estudá-la também. Então, é aquela velha história, aquele velho costume de deixar a Bíblia aberta dentro de casa, no Salmo 59, achando que vai fazer alguma coisa. Ele vai te lembrar. Você vai lembrar o quê se você não leu? Você estuda. É o filme aquele, né, Éder? O livro de Eli, né? Não sei se você já assistiu. Sim. Muito bom, recomendo quem não assistiu ainda. Mas a conclusão daquele livro é exatamente isso. Tipo assim, ele passou 30 anos, para quem não assistiu, o problema é de vocês, que esse filme é velho, mas ele passou 30 anos com aquela Bíblia e ele estudava ela e lia ela todos os dias. Ô, Éder, vai ser 7 horas. Você pode orar, por favor? Com a função de levar essa Bíblia para um lugar. E ele perde a Bíblia, e ele descobre que ele já tinha decorado e já sabia tudo o que estava na Bíblia. E é uma King James. Vamos estar encerrando, então? Como disse a Beth, né? A gente tem que acabar, porque... Já que você quer encerrar, Beth, ora pra gente encerrar, por favor. Eita, achava que eu ia ouvir oração aí de alguém, mas tá bom. Eu já fiz oração hoje. Já fez? Então tá. Senhor Deus, Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Tu és Deus acima de todas as coisas e és o meu Pai. Eu tenho um Pai que é Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por mais esse dia, pelas tuas misericórdias terem renovado sobre as nossas vidas. Obrigado por esse momento de comunhão, de aprendizado, de crescimento. Muito obrigado por esse momento rico, ó Pai, que tu ter nos oportunizado isso. Deus de amor, abençoa cada um que está aqui nesse grupo representando, abençoa suas famílias, os seus negócios, as suas atitudes, o seu falar, o seu proceder. Que a sua vida cante a ti o tempo todo.
que possamos adorar a Ti o dia inteiro, não esperar só o domingo, que possamos valorizar tudo que Tu colocaste nas nossas mãos, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, o meu corpo, tudo é para Ti, é para o Senhor. Que seja apresentado da melhor forma, as minhas atitudes, aquelas atitudes onde não tem ninguém vendo, ó Pai, que sejam todas para Ti, que todo o meu proceder, o meu andar, o meu olhar, o meu pensamento, as minhas atitudes sejam para o Senhor, sejam que o Senhor seja o centro do nosso viver. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Guarda o nosso dia, preservando-nos, livrando de todo o mal. Porque o Teu poder, a honra e a glória é para sempre. No nome precioso de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo, mais um estudo da Palavra de Deus, e é maravilhoso ver como Deus fala e ministra aos nossos corações. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha cada vez mais sede e fome da Palavra de Deus.